Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. Dessa vez, iremos discutir aqui sobre ciclo cardíaco. Conceitos básicos, mas extremamente importantes sobre esse ciclo cardíaco. Falaremos um pouco sobre a eletrofisiologia, o processo ali de abertura e de fechamento das válvulas, tá? E tudo que compõe esse ciclo tão importante para o nosso coração, tá? Então, se você tem dúvida, é o momento de tirá-las e vem comigo. Gente, primeiro passo, o que é o ciclo cardíaco, tá? O ciclo cardíaco é o conjunto de eventos cardíacos que ocorrem entre o início de um batimento e o início de um próximo, tá? Ou seja, se é um ciclo, você tem ali a repetição de eventos. Então, basicamente, estou pensando que esse coração tem que contrair e que ele tem que relaxar. Então, enquanto os átrios estão contraindo, os meus ventrículos estão relaxando. Quando o meu ventrículo começar a contrair, os átrios irão relaxar. Só que nesse caso, para que esse músculo contraia e relaxe, eu preciso de estimulação elétrica, tá? E aí existem as propriedades chamadas de eletrofisiológicas. Começando, gente, com o cronotropismo, que tem relação com a capacidade desse coração de gerar o seu potencial de ação, e isso acontece de forma automática. O dromotropismo tem relação com a capacidade de conduzir esse estímulo, que começou lá no nó sino atrial e que vai chegar até as partes mais distais do ventrículo. O batimotropismo, que tem relação com excitabilidade, então o estímulo foi conduzido, agora ele precisa excitar a célula, tá? E o inotropismo, que o inotropismo tem relação com a contratilidade. Então, o estímulo foi conduzido, excitou a célula e ela, como resposta, contrai. Tá? Após contrair, esse músculo tem que relaxar. Isso é chamado de lusitropismo ou lusinotropismo. Então vejam qual é a sequência. O estímulo foi gerado, foi conduzido, excitou, contraiu e relaxou. Beleza? Com base nisso, gente, entramos aqui no potencial de membrana, pensando no músculo cardíaco. Então, são alguns eventos que acontecem aqui e vamos entender o que efetivamente está acontecendo, tá? Nesse primeiro momento, que está aqui número 4, você tem a célula cardíaca em repouso, tá? Com a carga ali de menos 90, menos 80. Logo na sequência, quando o músculo recebe o estímulo, existirá a abertura de canais de sódio, tá? E esses canais de sódio fazem com que a membrana despolarize. Então vejam que ela sai aqui de um valor de menos 90 e subirá até um valor próximo a mais 20. Então ela despolarizou. O normal agora, e se ela despolarizou, o músculo contraiu. O normal agora é o quê? Ele relaxar. Só que o músculo cardíaco ele relaxa de uma forma um pouco diferente. Aqui em cima, em um, existirá o fechamento dos canais de sódio e a abertura inicial dos canais de potássio. Então, o que é que vai acontecer? O sódio ele parou de entrar, o potássio agora, né, os canais estão abertos, essa célula começa uma repolarização inicial. Só que, ao invés de repolarizar completamente, isso não vai acontecer, porque logo na sequência, aqui em 2, existirá a abertura de canais de cálcio. Então, os canais de potássio que inicialmente se abriram, eles tendem ali a fechar rapidamente, e os canais de cálcio se abrem, fazendo com que a célula permaneça um maior tempo antes de repolarizar, tá? Então aqui forma-se um platô. Esse platô também é conhecido como um ponto de não estímulo. Toda vez que um estímulo chegar aqui nessa região, ele não vai responder. É um período refratário, tá? Logo na sequência, aí sim, os canais de cálcio se fecham, os canais de potássio se abrem e desse momento a célula tende a repolarizar completamente, voltando ao seu estado de repouso aqui, correspondente ao número 4. Beleza? Aí veio essa imagem.
Essa imagem apareceu, você ficou logo, você surtou, né? Que negócio é esse de tanto, né? Tanta seta apontando, isso aí é ejeção, contração, válvula, que negócio é esse? Vamos entender juntos, mas antes disso, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aí o seu like, vá, te dá aqui um segundo, vá. Isso, deixou o like. Muito bem. Deixou o like, se inscreveu no canal, compartilhou esse material. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui nesse diagrama, tá? Importante. Aqui existem várias informações ao mesmo tempo, tá? Essa curva, gente, aqui, ó, tracejada, essa linha tracejada, ela corresponde à pressão na aorta, tá? Essa curva que está aqui em vermelho é a pressão no ventrículo. Essa curva aqui tracejada de baixo é a pressão nos átrios. Essa linha aqui, ó, azul, é o volume de sangue dentro do ventrículo, tá? Em amarelo, o eletrocardiograma, que trataremos em um outro momento, em uma outra aula. E em vermelho aqui, a propriedade mecânica desse coração, que é sístole e diástole, certo? Ok, Jequiti foi lá e voltou. Por quê? Temos que entender. Então, pensou que ia acabar o vídeo? Não vai acabar antes de entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, vamos olhar para o gráfico de volume, tá? Eu vou excluir inicialmente o gráfico do eletrocardiograma, né, do fonocardiograma, que são as bulhas, porque isso será tema do próximo vídeo, tá? Então, o que acontece, ó? Veja que o volume aqui, ó, ele está bem alto, tá? Em torno aqui de 130. E que depois ele cai para em torno de 50. Então, aqui, nesse momento, é o momento onde o ventrículo terminou de relaxar. E se ele terminou de relaxar, o que é que vai acontecer? Ele já terminou de se encher. Por isso que o volume está alto. Esse volume, você dá o nome de volume diastólico final. Olha que nome, né, sugestivo. Volume ao final da diástole. Volume ao final do relaxamento. Beleza. E veja que depois, ó, esse volume começa a cair. Isso sugere o quê? Que o sangue está saindo dos ventrículos. E vai chegar aqui em torno de 50. Esse valor final já corresponde ao ventrículo no final da sua contração. Portanto, ganha o nome de volume sistólico final. Ou seja, é o volume que tem ao final da contração. É o residual, é o que ficou nesse ventrículo, que nem todo o sangue sai. Ok. Vamos subir agora aqui e entender os gráficos de pressão. Olha que interessante. Vamos focar aqui no gráfico na curva da pressão do ventrículo. Inicialmente, ó, esse ventrículo está com a pressão bem baixa, porque ele está enchendo, tá? Ele está enchendo de sangue. Uma vez cheio, ele começará a contrair. Só que quando ele começa a contrair, gente, lembre o seguinte: a válvula aórtica e a válvula mitral, pensando do lado esquerdo, essas duas válvulas são fechadas. Porque a mitral fechou para que o sangue que desceu para o ventrículo não volte, né, para o átrio. E a aórtica está fechada porque, veja, a pressão na aorta é maior do que a pressão no ventrículo. Então, essa válvula aórtica, ela só abrirá quando a pressão no ventrículo superar a pressão na aorta, tá? A pressão inicial na aorta é em torno de 80. A do ventrículo está aqui, ó, no início da sua contração, perto de zero. Então ele vai começar a contrair, mas essas duas válvulas estão fechadas. Então ele está contraindo, mas o volume de sangue dentro desse ventrículo não muda. Por isso que essa fase é chamada de contração ventricular isovolumétrica. É uma contração ventricular onde o volume não muda, porque as duas válvulas estão fechadas. Mas vejam, ó, ele vai contraindo, contraindo, a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando. Se igualou a pressão na aorta, superou. Opa, superou, válvula aórtica, abre. Ao abrir, o sangue começa a ser ejetado, tá? É a fase de ejeção ventricular. Então vejam que tanto a pressão na aorta quanto a pressão no ventrículo aumentam agora juntas. Chegando ali a perto de 120.
Por isso que se fala, né, muito que a nossa pressão sistólica é ali em torno de 120, tá? Mas, após ejetar o sangue, esse ventrículo agora, com pouco sangue, a pressão dele começa a cair. Ela vai caindo, 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 e fica menor do que a pressão na aorta. E aquela válvula aórtica que abriu, agora ela vai fechar. Só que ela fechou e a mitral também está fechada. Agora, você tem uma outra fase, que é do relaxamento ventricular isovolumétrico. Agora é o ventrículo que está relaxando, certo? Mas o volume de sangue ali dentro não mudou. Por quê? Porque as duas válvulas estão fechadas. E essa pressão vai voltar aqui até que a válvula mitral novamente se abra. Opa, mitral se abriu, é que vai acontecer? O sangue que estava lá em cima no átrio começa a descer em direção ao ventrículo e você tem o início de um novo batimento, né? Então, agora começou um novo ciclo desse coração. Beleza? Entenderam? Qualquer dúvida, a gente coloca aí no comentário. Pode colocar, vou ler, vou responder, tá? E, se necessário, gravo um outro vídeo explicando um ponto específico desse diagrama que você tem dúvida, ok? Agora sim, finalizamos. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Toda segunda, toda quarta, você receberá um vídeo sobre fisiologia, patologia, terapia intensiva, metodologia da pesquisa aqui nesse canal. Então, para receber a notificação, ativa aí o sininho e também se inscreve aqui no canal para fortalecer a nossa parceria. Beleza? Então, até a próxima.